História real de uma avó. Descobri a traição do marido com minha própria avó no festival. Vocês não vão acreditar na história que eu tenho para contar. Sabe aqueles filmes cheios de drama e reviravoltas? Pois é, aconteceu algo assim comigo, só que muito mais intenso. Aconteceu há muitos anos, mas às vezes sinto que foi ontem. Tudo começou na minha infância, que não foi nada fácil. Cresci sob os cuidados rígidos da minha avó Helena, uma mulher com mãos de ferro e poucas palavras doces. Minha mãe, Clarice, se foi cedo demais, e essa ausência deixou um buraco no meu peito que nunca consegui preencher. A vovó Helena fez o que pôde, mas eu sempre desejei algo mais, uma liberdade que parecia estar sempre ao alcance, mas nunca nas minhas mãos. Quando conheci Roberto, achei que tinha encontrado esse algo mais. Casamos numa pequena igreja de São Mateus. Eu cheia de esperança de finalmente construir uma família diferente e feliz. Mas a vida tinha outras surpresas guardadas para mim, e não eram das melhores. Apesar de todo o amor que pensei ter encontrado, uma inquietude se instalou no meu peito. Lembro-me bem daquele fatídico domingo de 1972. Era o dia do festival da cidade, um evento cheio de cores, música e sorrisos. Mas eu sentia um desconforto que não conseguia explicar. Nesse cenário festivo, minha vida sofreu um abalo que nunca poderei esquecer. Foi como se o tempo parasse, quando, ao procurar Roberto, entre risos e conversas calorosas, deparei-me com uma cena que me incendiou a alma. Ele, com minha avó Helena, num abraço que não era só carinho, era traição. Não consigo descrever o misto de choque e dor que me atingiu. Aquilo era uma facada, uma ferida exposta na frente de uma multidão inconsciente. Minha avó, minha própria avó e meu marido juntos. A verdade é que não fazia sentido. Fiquei estática, minha mente sendo um turbilhão de pensamentos e emoções. O que fazer com essa revelação devastadora? Guardar o segredo, preservar as aparências ou expor tudo e enfrentar as consequências? Decidi que precisava falar. Precisava fazer algo. Não poderia carregar aquele peso sozinha. Assim, durante uma cerimônia importante da comunidade, resolvi que era hora de enfrentar os olhares, os murmurinhos, todo o julgamento. Respirei fundo, minha voz tremia, mas consegui chamar a atenção de todos. Sentia que estava no limiar de algo perigoso, um ponto de não retorno. Mas sabia que a verdade precisava ser dita. Agora, deixo vocês aqui, nesse clima tenso, cheios de perguntas sobre o que realmente aconteceu depois. É uma jornada de confronto, dor, mas também de uma força indescritível que começa a brotar. O que vocês fariam no meu lugar? Até onde iriam para recuperar a dignidade e transformar suas vidas? E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Meus olhos estavam fixos nos deles. Sentia o mundo girando ao meu redor. Mas eu estava ali, determinada a falar. O salão estava silencioso. Cada pessoa, cada olhar voltado para mim. Meu coração batia forte, como se fosse explodir a qualquer momento. Segurei o microfone com força, buscando apoio naquelas paredes frias ao meu redor. Era preciso acabar com tudo aquilo, ou pelo menos tentar. Eu sei que isso não é fácil. Minha voz ecoou, tremendo, nos rostos perplexos diante de mim. Mas preciso contar uma verdade que ninguém espera ouvir. Antes que pudesse continuar, uma porta se abriu do outro lado do salão. Todos se viraram. Um murmurinho tomou conta do ar. Era a minha mãe, Clarice. Sim, minha mãe, dada como morta há tantos anos, estava ali, viva. Sua presença radiava uma aura etérea, mas seus olhos estavam pesados, refletindo anos de histórias não contadas. Clarice? Mas você... Alguns sussurros escaparam da multidão, choque estampado em cada rosto. Senti minhas pernas tremerem. Tudo o que eu pensava saber havia virado pó. Como ela estava aí, viva, depois de tanto tempo em que todos acreditaram que tinha partido? A confusão se misturava ao choque, fazendo um nó imenso em meu peito. Minha avó Helena deu um passo atrás, seu rosto perdendo qualquer vestígio de cor. Clarice, a voz dela saiu em um fio de ar. Eu nunca morri, Mariana, minha mãe disse, sua voz firmemente calma, como se quisesse amparar toda a sala. Fui obrigada a desaparecer por minha própria segurança e só voltei agora para impedir que você tomasse uma decisão precipitada. Tudo se embaralhou. As histórias que cresci ouvindo, a imagem que tinha da minha família, tudo mudou em segundos. Procurava nos olhos da minha mãe alguma resposta, alguma confirmação de que eu não estava louca, mas não encontrei. O que ela sabia sobre Roberto e vovó Helena? Como ela ousou nos deixar, desaparecer e reaparecer assim, aqui, agora? Minha cabeça girava. Seria possível que todo esse tempo minha vida fosse uma mentira? Um jogo de segredos e ausências? O que mais eu não sabia? Os murmúrios viraram um alarido ensurdecedor. Pessoas falaram ao mesmo tempo. Os olhares se cruzavam em descrença. Perguntas não paravam de surgir. Clarice se aproximou de mim, mas ficou a poucos passos, respeitando meu torpor, minha necessidade de entender. Eu sei que é demais. Que tudo isso é demais, menina. Sua voz era um misto de desculpas e pesar, mas prometo que vou explicar tudo. Engoli em seco, tentando achar minha própria voz em meio a tanto caos. Enquanto o salão continuava em frenesi, eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. E ainda restava a verdade de Roberto e minha avó. Diante dela, precisei reunir forças, pois agora, mais do que nunca, precisava saber de onde vim, quem realmente era. E o maior medo ressoava. Até onde iriam essas revelações? Quem éramos nós no final de tudo isso? Deixando essas questões em aberto, me vi presa entre o desejo de correr sem olhar para trás e a necessidade avassaladora de confrontar tudo que foi escondido sob o manto das mentiras.
No final das contas, o que é a verdade, quando tantas histórias se entrelaçam em um emaranhado impossível de apartar? E aqui, entre reencontros e traumas, só me restava uma certeza. Minha busca por respostas só estava começando. O salão estava um caos. Minha cabeça girava com tudo o que tinha acabado de acontecer. Minha mãe, Clarice, que acreditava estar morta, estava bem na minha frente. Aquilo era como um sonho estranho, e eu não sabia mais no que acreditar. Sentia como se estivesse num filme, mas era a minha vida que estava em pedaços ali. As pessoas falavam ao mesmo tempo, suas vozes misturadas numa confusão que só piorava o aperto no meu peito. Minha mãe se aproximou, e mesmo sem tocar em mim, sua presença era avassaladora. Eu queria as respostas que ela prometeu, mas sentia medo do que poderia descobrir. De repente, um barulho alto interrompeu os murmúrios. A porta do salão se abriu com força, batendo na parede e silenciando a todos. Um homem que eu nunca tinha visto entrou, olhando diretamente para Clarice, com uma expressão de urgência. Ele estava ofegante, como se tivesse corrido uma maratona para chegar até ali. "Clarice!" ele gritou, sua voz reverberando pelas paredes. "Eles descobriram! Precisamos ir! Agora!" Minha mãe congelou, e tudo ao nosso redor parecia parar. "Tão cedo", ela murmurou mais para si mesma. "Quem é ele?" Eu precisei perguntar, minha voz ecoando com desespero. "O que está acontecendo?" O homem olhou para mim, seus olhos cheios de algo que parecia ser compaixão misturada com pressa. "Eu sou Gustavo", ele respondeu rapidamente. "Sou um amigo da sua mãe. Prometi protegê-la quando tudo isso começou. Mostrar a verdade era sua única chance. Se você não fizer isso agora, podem não ter outra oportunidade", Gustavo afirmou, gesticulando com a cabeça em direção à multidão que estava começando a reagir ao novo personagem. As pessoas ao redor estavam confusas, seus rostos cheios de expectativa e medo. Eu sentia tensão no ar. Era palpável. Minha avó Helena estava pálida, como se tivesse visto um fantasma. Um olhar que parecia carregar anos de segredos e dores não contadas. Clarice respirou fundo e deu um passo à frente. "Mariana, preciso que você confie em mim agora. Sei que parece loucura, mas tudo que você conhece está prestes a mudar." Antes que pudesse digerir suas palavras, um som ensurdecedor veio do lado de fora. Um helicóptero. As janelas tremiam, os vidros quase se quebrando com a força do vento das hélices. Pessoas correram para ver o que estava acontecendo. Dava para ver o pânico nos olhos delas. E então, uma sombra grande e escura se projetou pelo salão, quando o helicóptero pairou diretamente acima de nós. Gustavo pegou a mão da minha mãe. Sua expressão era urgente. "É agora ou nunca." Eu não sabia se deveria segui-los ou lutar para manter a realidade que conhecia. Mas algo em mim sabia que parte dessas respostas poderia estar naquela fuga desesperada. Tudo o que eu tinha como verdade pairava perigosamente no ar, sobrevoando como um helicóptero acima. E naquele momento, de repente, tudo fez sentido, e ao mesmo tempo, nenhum sentido. A vida toda que eu pensava conhecer escapava entre os meus dedos. E a opção era simples: estagnação ou mudança. Olhei para minha mãe, seu rosto clamando compreensão. Essa decisão era apenas o começo. Em meio à gritaria e à confusão, havia uma estranha sensação de que ali estava o verdadeiro começo da minha história. Eu estava ali, no meio daquela confusão toda, tentando decidir se deveria seguir minha mãe e Gustavo
ou ficar para trás. A presença do helicóptero parecia puxar todos naquela direção, como um imã, e o coração batendo rápido, os olhos vidrados na cena inacreditável que se desenrolava. Clarice, minha mãe, piscou para mim, um gesto tão pequeno, mas que carregava um peso gigantesco. E foi quando decidi que iria com eles, e saí correndo em direção ao helicóptero, meus passos abafados pelo barulho ensurdecedor das hélices. Gustavo me puxou pelo braço, me ajudando a subir. E foi nesse instante que uma coisa totalmente inesperada aconteceu. A multidão lá embaixo começou a se agitar e alguém gritou algo quase inteligível. "Ela tem uma bomba!" O pânico tomou conta de todo o salão com essa declaração. Olhei para trás, o coração disparado, sem entender o que estava acontecendo. E então, entre o tumulto, uma figura surgiu no meio das pessoas, se destacando com uma aura quase insana. Era Helena, minha avó, com um olhar que eu nunca tinha visto antes. Ela estava diferente, quase como se fosse outra pessoa. E aqueles que estavam próximos dela começaram a se afastar, até que formaram um círculo ao seu redor. Ela levantou um objeto estranho, pequeno, mas que claramente assustava a todos. Eu não podia acreditar. Aparentemente, Helena tinha orquestrado um plano mirabolante por tanto tempo. Algo que nem nas minhas piores teorias eu poderia imaginar. Aquela mulher que sempre foi a coluna de força e rigidez na minha vida, agora estava ali, no centro de toda a atenção. A realidade que eu conhecia virou de cabeça para baixo. "Mariana!" Minha mãe gritou, a mão estendida para mim, tentando me puxar para fora da borda do helicóptero. Mas desembarquei, olhando novamente para a cena de pura loucura que minha vida tinha se tornado. Eu não podia deixar minha avó para trás, mesmo sem entender toda a extensão de seu plano. E a consciência disso me fez hesitar no último momento. Helena nos encarou, seus olhos agora brilhando de determinação e loucura. E então, um ruído estridente cortou o ar. Um som que fez meu sangue gelar. Um clique metálico. O salão inteiro ficou em silêncio. Uma pausa pesada e sufocante. E o mais impensável aconteceu. Ela simplesmente soltou o objeto e levantou as mãos em rendição. A multidão se dispersou como uma onda. Algumas pessoas correndo em pânico para fora do salão. Outras ficando completamente paralisadas pelo choque. E eu só consegui ficar ali parada, observando enquanto tudo parecia ruir ao nosso redor, incapaz de me mover. As hélices do helicóptero ainda zumbiam acima de nossas cabeças. Mas tudo que eu podia ouvir era o som acelerado do meu coração. Nada mais fazia sentido, mas uma coisa era clara. Minha vida nunca mais seria a mesma. Restava agora descobrir o verdadeiro significado daquele gesto de Helena e até onde as revelações iriam nos levar. Naquele instante, tudo parecia surdo e abafado ao meu redor. As hélices do helicóptero ainda giravam, mas eu não conseguia ouvir nada, além da minha própria respiração ofegante. Minha avó Helena, que ao longo da minha vida sempre foi um pilar de força rígida e inabalável, agora estava ali, rendida e com os olhos fixos em mim. Nunca pensei que a veria desse jeito, tão vulnerável,
e ao mesmo tempo tão cheia de intenções que eu não compreendia. Levantei-me de novo, já decidida a não entrar no helicóptero, mas ainda indecisa sobre o que fazer a seguir. Minha mãe, agora ao meu lado, parecia uma estranha, mas sua presença tinha um peso que não dava para ignorar. Gustavo, ao seu lado, mantinha a postura protetora, os olhos nunca deixando Clarice. De repente, um som estridente ecoou pelo salão, cortando a tensão como uma faca. Era um clique seco, metálico, vindo de um dos amplificadores que rodeavam o espaço. Antes que pudesse entender, as luzes piscavam freneticamente, lançando sombras que dançavam nas paredes. Em um instante, todo o tumulto congelou. As pessoas pararam, como se o tempo tivesse pausado. Segundos de silêncio absoluto foram interrompidos por uma voz que saía dos alto-falantes. Não era uma voz qualquer, era a minha. As palavras eram frases que eu nunca lembrava de ter dito. Segredos guardados a 7 chaves, que de algum modo ecoavam agora. Em meio a tantos olhares chocados, eu vou destruir tudo que ti. A voz pausou bruscamente, deixando a frase incompleta, mas a intenção estava clara. O murmúrio voltou, crescendo. Olhei ao redor confusa, enquanto várias pessoas tentavam entender o que estava acontecendo. Minha mãe e Helena, ambas visivelmente abaladas, trocaram olhares carregados de uma compreensão que eu não alcançava. Foi então que uma figura se destacou na multidão. Carlos, um amigo da infância que eu mal via há anos, surgiu do meio do caos. Com passos hesitantes, ele se aproximou, buscando meus olhos. Mariana, precisa saber. Não é só isso que está acontecendo, ele começou, sua voz quase encoberta pelo ruído crescente. Nós estamos sendo manipulados. Sua declaração soou como um raio. A ficha caiu pesadamente. Eu era uma peça em um jogo muito maior do que jamais imaginei. O clique, a gravação, minhas memórias surdas e sem sentido. Tudo era parte de um plano. Carlos continuou, a urgência clara em suas palavras. Você precisa entender, Mariana. A verdade vai além do que todos pensam. É maior do que nós. Gustavo olhava, silencioso, enquanto Carlos alcançava o bolso do casaco, tirando um envelope desgastado. Tudo o que você precisa saber está aqui, ele entregou, a esperança misturada com súplica nos seus olhos. Por favor, descubra antes que tudo piore. Segurei o envelope, sentindo seu peso como se tivesse o mundo dentro. Tudo estava tão confuso, e eu sabia que não poderia mais dar um passo sequer, sem entender o que aquilo significava. A tensão quase sufocava, mas havia ali uma verdade que não podia ser ignorada. Foi então que uma última reviravolta surgiu. O som de policial quebrando a multidão com sua autoridade rouca. Ninguém sai daqui até descobrirmos o que está acontecendo. Ele bradou, a determinação ardendo em suas palavras. Estávamos todos presos ali, mas pela primeira vez eu sentia que talvez ficar fosse a única maneira de finalmente entender o que realmente estava acontecendo. Ali, em meio ao caos e à dúvida, um novo medo assomava. O que mais eu não sabia sobre a minha própria história. E assim, com o coração ansioso e o envelope seguro nas mãos, percebi que este era só o começo
de uma verdade que estava prestes a se desenrolar. Eu estava ali, parada no meio daquele caos, com o peito pesado de tantas dúvidas e aquele envelope tremendo na minha mão. O barulho do helicóptero ainda fazia o chão vibrar e a polícia mantinha todos cercados. Meu coração disparava. Tinha um medo que não sabia explicar. Carlos, meu velho amigo, olhava para mim com um misto de esperança e urgência, como se aquela fosse a nossa única chance. Tudo ao meu redor estava paralisado por um instante. As pessoas cochichavam, a multidão parecia um mar confuso em ebulição. A expressão da minha avó Helena ainda queimava na minha mente. Aquela rendição inesperada após tanto tempo mantendo segredos. Minha mãe Clarice ainda me fixava com olhos que imploravam que eu entendesse. E ali, naquele salão, cheio de ecos e memórias quebradas, algo dentro de mim explodiu. Foi então que senti um aperto no braço. Gustavo tinha se aproximado. Sua expressão era de urgência. Mas antes que qualquer um de nós pudesse reagir, as luzes começaram a piscar. Tudo ficou escuro por um breve segundo, e o salão se encheu de murmúrios assustados. Em meio à penumbra, a única coisa que ouvi foi o som abafado do envelope sendo rasgado. Era eu mesma, desesperada por respostas. As folhas voaram pelo chão, mas um dos papéis que caíram diante de mim me fez gelar ao ler. Um nome que não devia estar ali. Roberto, meu marido, estava no centro de um emaranhado que eu nunca imaginei. Sim, aquele que imaginei me trair com minha avó. Mas a verdade era muito mais sombria. De repente, Clarice lançou um olhar incrédulo para Gustavo, que pareceu hesitar por um segundo, antes de acenar, como se confirmasse algo terrível. E foi ali, naquele instante, que tudo virou de cabeça para baixo. A polícia se aproximou de Helena, mas antes que pudessem alcançá-la, ela gritou para todos ouvirem. Ele não está morto. Roberto era um agente, sempre trabalhando nas sombras. A revelação me atingiu como um soco. Não era apenas uma traição conjugal, mas uma rede de enganos que remontava a anos de mentiras. Durante todo esse tempo, eu fui um peão num jogo muito maior. Um jogo de espionagem e interesses que eu jamais suspeitei. Minha mente girava, tentando processar o impossível. Helena, Clarice, Roberto, eles estavam todos ligados de formas que eu nunca percebi. E o mais estarrecedor, Gustavo, que tinha jurado lealdade, também estava envolvido. Sua missão claramente era me impedir de descobrir a verdade. Aquela revelação me deixou sem chão e percebi que ninguém ali era realmente quem eu pensara. O que deveria ter sido a fundação da minha vida estava desmoronando, como um castelo de cartas. Olhei para minha avó buscando alguma coisa, qualquer coisa. Mas o olhar dela apenas confirmou o que eu já temia saber. Eu nunca conheci verdadeiramente essas pessoas. A busca por respostas não terminou ali. Na verdade, estava apenas começando. E agora envolveria não apenas conseguir entender meu passado, mas também proteger meu futuro de ameaças que eu ainda não podia imaginar. E assim, a incerteza permanecia no ar. Quem mais estava mentindo? E quantos outros segredos estavam esperando para serem revelados? O que realmente havia naquelas páginas? Meu coração batia como um tambor.
E uma coisa era certa: eu não podia confiar em mais ninguém. Eu estava ali, completamente perdida, naquele vendaval de revelações. O tal do Carlos, amigo da infância, que sempre achei que tinha se distanciado, trouxe um mistério em cada palavra dele. Dissesse ele que todos nós éramos marionetes em um circo de sombras. Eu queria não acreditar, mas tudo apontava para isso. Apertava o papel, tentando arrancar respostas dele por osmose. O nome de Roberto, riscado com tinta, proeminente demais para ignorar. Gustavo me lançava aquele olhar de pressa, parecendo procurar uma saída naquele mundo que se revelava cada vez mais insano. Você não entendeu, Mariana. Tudo isso é muito maior do que a gente. Tentava ele me explicar, mas cada palavra dele parecia deixar tudo mais embaçado. Minha mente era um campo de batalha, e tudo que achei verdadeiro talvez fosse falso. De repente, a polícia quis meter o bedelho na cena. A voz firme do policial fez meu estômago dar voltas. "Ninguém sai", dizia ele, enquanto cercava Helena com olhos de quem queria justiça. Mas Helena soltou aquele segredo sobre Roberto, um agente missioneiro nas sombras. Tropecei numa das folhas rasgadas, sentindo o chão desaparecer sob meus pés. Na medida que a verdade desabava, um detalhe do envelope desenhou outra narrativa em minha frente. Um selo oficial mostrando o logo de uma agência que eu jamais imaginaria estar vinculada a gente como agente. Era como se o universo conspirasse para deixar o nó na minha garganta ainda mais apertado. O som do helicóptero se misturava à gritaria e tudo parecia girar. A confusão estava a mil, quando senti alguém puxar meu pulso. Minha claridade era Gustavo de novo, apertando minha mão. "Só confie em mim. Você precisa sair daqui. Há coisas que precisa ver." Mas antes que pudesse responder, uma explosão de cor invadiu a cena. Algo misturando luzes vermelhas e azuis, piscando dentro do salão. Um show? Não, era mais que isso. O ambiente todo começou a se transformar, como se essas pessoas fossem apenas personagens num palco muito maior do que eu previa. Foi então que a pessoa em quem menos se esperava lançou a cartada final. Clarice deu um passo à frente e, com um gesto rápido, arrancou do bolso um comunicador, o tipo que se vê em filmes de ação. Ela tinha um olhar de quem ainda tinha muito mais a dizer. "Mariana, há coisas que você ainda não sabe, meu amor." Sua fala se misturou ao som de caixas começando a se abrir pela sala. De repente, os rostos daquelas pessoas ao redor foram ficando claros, como num circo que tira a máscara dos palhaços. Tudo aquilo me deixou vacilante entre duas realidades, e eu mal podia entender se essa era a vida que vivi ou um jogo orquestrado desde o começo. Eu, no meio, sob o olhar atento de amigos desconhecidos e inimigos amigos. Sentia que ao dobrar a esquina dessa nova verdade, o que eu achava ser o caminho certo podia virar um precipício traiçoeiro. O helicóptero ainda rugia acima de nós, mas minha mente estava focada na revelação que acabara de receber. Roberto, meu marido, envolvido em algo tão profundo e sombrio que nunca poderia ter imaginado. As páginas espalhadas pelo chão contavam uma história muito maior do que um simples caso de traição. Gustavo segurava firme meu pulso, e o medo em seus olhos era claro. Ele murmurou algo sobre confiar nele,
Mas a confiança era uma moeda rara naquele momento. Tudo parecia um jogo de aparências, e eu estava bem no meio, confundida, mas com o coração pedindo por respostas. Antes que pudesse realmente processar tudo, Clarice, minha mãe, puxou-me para o lado, sussurrando para termos cuidado. Eles estão sempre observando, disse ela, olhando ao redor como se as paredes tivessem ouvidos. Eu nunca percebera quão pesada e cheia de segredos nossa vida era. E foi então que algo inacreditável aconteceu. No meio do tumulto, com todas aquelas pessoas em pânico, Helena, minha avó, fez algo que ninguém esperava. Num gesto rápido e cheio de significado, ela lançou um olhar de amor e arrependimento na minha direção, como se pedisse desculpas por tudo. E então ela sumiu. Helena literalmente sumiu, como se nunca tivesse estado ali, deixando todos chocados. A polícia, as pessoas ao redor, todos emudeceram diante disso. Era como olhar para algo impossível. Eu pisquei, achando que talvez fosse minha mente pregando peças, mas não, ela tinha realmente desaparecido. A presença quase etérea da minha avó deixou um buraco no salão e na minha esperança. Algo no ar me dizia que aquela mágica, aquele desaparecimento, tinha um custo que eu ainda não compreendia por completo. Helena talvez soubesse mais sobre tudo isso do que jamais revelou. No meu coração, uma mescla de desespero e determinação tomou conta. Clarice não estava menos surpreendida, e pela primeira vez percebi que talvez ela também não soubesse de tudo. O tal plano, os segredos, eram profundos demais até para ela. Olhei para Carlos, esperando que ele tivesse alguma clareza a mais, mas ele também parecia em choque. Tudo parecia certo e errado ao mesmo tempo, e a velha certeza da vida estava empoeirada, escondida atrás dessas viradas insanas. Uma coisa ficou clara: a busca pela verdade precisava continuar. Cada pista parecia mais um enigma, e eu sabia que, mesmo com medo, não podia parar. O sumiço de Helena, a história de Roberto, o papel de Clarice, tudo isso formava um quebra-cabeça que só eu poderia resolver. Aquela noite marcou o início de uma jornada inesperada. E apesar do caos, eu sentia que lá na frente haveria respostas. A presença de Gustavo ao meu lado era dúbia, mas necessária. No meio das sombras, uma nova etapa estava prestes a começar. E por mais que isso me apavorasse, o desejo por verdade e justiça era imenso. No final, restava a pergunta que não saía da minha cabeça: quem realmente éramos, quando máscaras caíam e desaparecimentos ocorriam? Eu estava ali, com o envelope aberto nas mãos, enquanto o som do helicóptero ainda rugia acima. O que era minha vida tinha se transformado num quebra-cabeça de parar o coração. A revelação do Roberto como agente era um terremoto sob meus pés. Era como se cada página rasgada contasse uma história que eu não sabia fazer parte. Gustavo ainda segurava meu braço, mas eu mal conseguia ouvir o que ele dizia. Meus pensamentos eram um turbilhão. Então, a Clarice puxou-me para o lado, sussurrando que mantivéssemos a calma, porque eles estavam sempre vigiando. Olhei nos olhos dela, tentando entender quem eram eles, mas ela não explicou. Eu estava tão perdida, mas ali por trás dos olhos dela havia segredos de uma vida.
E tudo isso já estava passando do limite do que eu conseguia compreender. De repente, algo inacreditável aconteceu. Helena, minha avó, que até então parecia petrificada, olhou para mim. Havia amor nos olhos dela e também um pedido silencioso de perdão. Antes que eu pudesse compreender, ela simplesmente desapareceu. Num piscar de olhos. Um segundo estava ali. No outro, não mais. Eu pisquei várias vezes, achando que estava ficando maluca. Mas não, ela tinha sumido mesmo. O salão inteiro congelou. Era como uma cena de um filme de ficção científica. Ninguém se mexia. Os policiais ficaram paralisados. A multidão muda de choque. Helena, minha avó rígida e inabalável, tinha evaporado. E junto com ela, parte da minha esperança se desfez no ar. Senti um vazio imenso. Carlos, lá do outro lado, parecia tão chocado quanto eu. Nesse instante, percebi que talvez nada ali fosse o que realmente aparentava. Gustavo, que deveria ser alguém em quem eu podia confiar, agora era uma incógnita. Mas Carlos, ele parecia tão perdido quanto eu. E isso nos aproximava de algum modo. Mas então, Clarice fez algo que revirou tudo ainda mais. Ela pegou um comunicador do bolso como de filme de espionagem. Eu quase ri da ironia. Uma tropa de choque numa situação insana. Mas junto com todos esses clichês de filme, estava o que restava da minha história. Mariana, há coisas que você ainda não sabe, ela disse finalmente. Eram palavras que soavam quase como um aviso. Comecei a pensar se algum dia eu realmente conhecia alguma verdade sobre a minha própria vida. Antes que pudesse processar completamente, Clarice apertou o comunicador e algo chocante aconteceu. Todas as luzes do salão piscaram ao mesmo tempo e um som alto e entrecortado começou a ecoar pelas paredes. Frases como "ele está vivo" e "o plano não pode falhar" exultavam em ondas de murmúrios. Alguém tinha liberado um áudio gravado, cheio de segredos que ninguém ali parecia se lembrar de ter gravado. Estava tudo ficando ainda mais pesado. Por mais estranho e irreal que tudo isso fosse, uma certeza cortava como faca o tumulto. Eu não podia confiar em mais ninguém. E então, como se o destino estivesse jogando, uma figura bem conhecida saiu da multidão. Alguém que eu nunca esperaria ver ali. Roberto, vivo. Foi um tapa na cara. Meus joelhos ficaram fracos. Tentei prender a respiração, mas fui. Era de esperar que nada fizesse sentido. Mas a realidade me atingiu num golpe único e devastador. Eu mal conseguia acreditar. Por que Roberto estava envolvido e como ele ousava parecer assim? A explosão de emoções me puxou de volta. Senti que algo grande estava prestes a acontecer e lá no fundo temi. O que eu realmente sabia sobre tudo aquilo? As pistas estavam espalhadas como cacos de um espelho quebrado. E nada mais restava a não ser tentar unir tudo de qualquer jeito. Eu sabia. Precisava juntar todos esses pedaços. O helicóptero ainda rugia e as luzes piscando eram como um aviso de que tudo já estava no limite. A história que estava longe de acabar e a presença de Roberto só deixava claro que aquela era apenas a ponta de um iceberg enorme e gelado.
As respostas que vinha procurando eram uma promessa de ventos violentos e revelações que poderiam me engolir totalmente. E eu sabia, minha busca por respostas estava apenas começando. A confusão ainda pairava no ar. O salão estava uma loucura, mas a presença de Roberto parado ali, vivo, fez tudo ao meu redor congelar. Ele me encarava com um olhar que misturava surpresa e algo que eu poderia quase chamar de arrependimento. Meu coração batia forte. Eu não sabia se sentia raiva ou alívio. Clarice, minha mãe, ainda segurava o comunicador na mão, parecendo também surpresa com a aparição dele. As pessoas ao redor olhavam, cochichando, claramente abaladas também. E então, naqueles poucos segundos que pareceram eternos, Roberto deu um passo à frente. Eu sei que errei, Mariana. A voz dele ecoou pelo salão, mas tentei te proteger. Proteger? Aquilo parecia uma piada de mau gosto, mas havia algo na expressão dele que me fez hesitar. Talvez ele realmente acreditasse nisso. Minha cabeça estava uma confusão só, tentando processar as revelações e as traições. Gustavo se aproximou de mim e senti sua presença como um apoio silencioso. É hora de saber a verdade, ele sussurrou, como se encorajasse aquela confrontação final. Roberto começou a falar, revelando que o envolvimento dele havia começado por razões que nada tinham a ver comigo, mas que de algum modo ele se perdeu no caminho. Por mais incrível que parecesse, tudo isso fazia parte de um jogo político enorme, envolvendo até minha família. Minha avó Helena, que tinha desaparecido, não estava envolvida diretamente nisso tudo como achávamos. Ela era uma vítima de circunstâncias que desconhecia, presa no meio de tudo. Aquela mágica de sumiço que presenciamos era parte de uma defesa que ela nem sabia que tinha. Enquanto Roberto ia falando, a tensão dentro de mim foi cedendo um pouco. Não era perdão o que eu sentia, mas uma compreensão repentina de que éramos todos peões em algo muito maior. Talvez não precisasse mais carregar aquela raiva sozinha. Carlos, meu amigo de infância, também revelou estar a par de alguns desses segredos, tentando alcançar, de seu jeito, um rumo coerente para todos nós. Ele prometeu que nos ajudaria a reconstruir a história de forma mais clara e correta. Quando a confusão se acalmou e as verdades foram explicadas, a polícia também viu que não fazíamos parte de um plano criminoso. Éramos pessoas comuns, pegas num desastre de enganos. Aos poucos, as pessoas começaram a se dispersar, voltando para suas vidas, deixando o salão ainda ecoando as últimas palavras de Roberto. Ainda havia tanto a entender, mas finalmente ali, naquele caos suavizado, senti um alívio que há tempos não sentia. A história que eu deveria viver estava começando a ganhar seus contornos verdadeiros. Era hora de reconstruir. E então, se você chegou até aqui, precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento de apertar com força o botão de like, alimentar o algoritmo e inundar os comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe agora este vídeo com pelo menos 5 amigos. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.
Vamos juntos desvendar mais histórias.